E o tema dessa live, pessoal, é os superpoderes dos professores. Por que o tema dessa live? Porque para a intervenção e para as estimulações das pessoas com necessidades especiais, em especial os autistas, eu não gosto do termo pessoas com deficiência, embora eu reconheça que juridicamente, tecnicamente é o termo correto, mas eu não gosto. Já disse isso outras vezes, vou continuar dizendo. Num outro momento eu digo por quê. Para esse trabalho de inclusão, de adaptação, de acolhimento, de estimulações, intervenções para o melhor desenvolvimento das pessoas autistas, em especial, eu penso que nós temos que olhar por três pilares. É o pilar das famílias, dos pais, dos cuidadores legais, nas atividades diárias, nas atividades sociais, no ambiente escolar, na educação, que seja infantil, fundamental, etc., e nas intervenções terapêuticas. Aqui no Brasil, nós temos um sistema um pouco diferente dos Estados Unidos, por exemplo, onde, normalmente, em linhas gerais, as crianças são estimuladas por fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, analistas do comportamento, na própria escola. Então, por exemplo, em linhas gerais, uma criança nos Estados Unidos na escola, uma criança autista, ela fica uma parte do tempo frequentando uma classe regular com crianças neurotípicas por questões de pareamento, etc. Óbvio que a depender do seu grau de comprometimento, por isso que eu disse em linhas gerais, e num outro pedaço, nesse período escolar, ela fica recebendo intervenções terapêuticas na própria escola. E existem algumas crianças, algumas famílias que, além do ambiente escolar, intensifica e essa criança recebe mais intervenções terapêuticas fora do ambiente escolar. Às vezes aos sábados, às vezes nos feriados, às vezes após a escola mesmo, porque muitas vezes as crianças saem das escolas lá por as 15, 16 horas da tarde. Mas nós sabemos que aqui no Brasil isso é muito diferente. As crianças ou frequentam a escola de manhã, ou frequentam à tarde. Não existe esse ensino de período integral, a não ser em escolas privadas, onde os pais optam por pagar isso, nas escolas que oferecem isso, ou em centros especializados. Aí a criança passa o dia inteiro, ou numa creche, etc. Mas o ensino regular, ou o ensino especial em escola regular da rede pública, que é o grosso, onde estão a maioria das crianças, ou a criança estuda de manhã, ou a criança estuda à tarde. Por isso é que eu divido no Brasil as estimulações, intervenções das crianças autistas, dos jovens, em três pilares de sustentação. Três pilares igualmente importantes. Não há questão de hierarquia na importância disso. Tá? Então, as crianças têm que ser estimuladas, acolhidas e incluídas no ambiente familiar, no ambiente social, nas escolas e, óbvio, nas intervenções terapêuticas. Sabemos também que a grande maioria das crianças e jovens, infelizmente, diagnosticados ou não com necessidades especiais, com autismo, TDAH, Down, etc., não dispõem de recursos para essas intervenções terapêuticas. Isso varia conforme o estado, cidade, mas é muito precária. Bem, por isso é que eu digo que, na maioria das vezes, as crianças não têm possibilidade de intervenção, mas ela está ali na escola. Então, os superpoderes dos professores, aproveitando o gancho da Taja, que escreveu um livro falando dos superpoderes da criança autista, no caso do Pedro, que é o personagem, mas eu digo que os superpoderes não são só do Pedro, da Maria, do João, do Carlinhos ou do Diogo Filho, né? Para quem não sabe, meu filho mais velho é autista moderado. Eu não gosto de usar a classificação 1, 2 ou 3. Bem, então, os superpoderes, eles não são só das crianças, eles são dos professores e são também das escolas. Porque quando nós vamos para as escolas, que é um dos pilares importantíssimos para o desenvolvimento das crianças, lá na escola, a escola tem uma subdivisão. Existem muitas escolas que acolhem, que dão muito amor, mas não são todas as escolas que incluem.
Porque inclusão é mais do que acolhimento. Não que acolhimento não seja importante. Acolhimento é importante, amor é importante, é tão importante quanto a inclusão técnica. Mas a inclusão técnica também é importante e muito importante. Eu não diria que, Diogo, você prefere uma inclusão técnica a um acolhimento? Não, eu prefiro as duas coisas. Só que o acolhimento, o amor, ele não depende de conhecimentos técnicos específicos para o autismo. Tá? Porque os conhecimentos técnicos específicos para o autismo são um pouco diferentes dos conhecimentos pedagógicos e técnicos dos professores, coordenadores, psicopedagogos, etc. Tá bom? Então, quando falamos de escola, é importante que a gente pense em duas coisas: acolhimento e inclusão. E inclusão é plano de ensino individualizado, adaptação de avaliações, e por aí vai. Tem até questões de seletividade alimentar. Já o acolhimento tem muita questão da socialização com os amiguinhos, do amor que você dá para essas crianças, do esforço que você faz para entender um autista não verbal, porque não é fácil. Um autista não verbal que não usa uma comunicação alternativa ou aumentativa, aí a coisa fica mais difícil ainda. Não é? Um autista não verbal sem um meio alternativo de comunicação e sem a participação dos pais nessa escola, mais difícil ainda. E nós sabemos, na verdade, vocês sabem melhor do que eu, e a Taja muito mais do que eu ainda, que isso existe e muito, principalmente nas escolas públicas. Mas não se enganem, na rede particular também existem. Existem famílias também desinteressadas na inclusão, no processo de educação dos seus filhos, sejam neurotípicos ou autistas. Isso é muito comum, infelizmente, né? Apesar de que o processo educacional previsto na Constituição, na LDB, etc., prevê que o processo educacional não é só o período escolar, né? O processo educacional, ele abrange a parceria dos pais a educarem os filhos, a fazerem os deveres de casa. A Michelle morre de rir quando eu falo dever de casa, mas enfim, dever de casa, homework, atividade para o lar, chamem como quiser, não tem problema. Então, assim, não é fácil essa realidade, tá? E é por isso que, quando nós recebemos o livro aqui, a Michelle comentou comigo, eu falei, puxa, eu tenho que convidar a Taja para falar conosco sobre isso, sobre o livro, sobre a percepção dela sobre essa questão de educação, por que que ela se interessou sobre isso, já que ela não tem ninguém com necessidade especial autista na família, pelo menos foi isso que eu entendi. Se eu estiver errado, depois você me corrige. Então, assim, uma professora tão nova, né, sem ninguém com necessidade especial na família, se interessar por um tema, gostar do tema, assumir um papel de gestão na rede pública, aonde se trabalha com crianças especiais, e ainda escrever e publicar esse livro, que eu não perguntei isso que eu vou falar agora para ela, mas eu imagino. Você deve ter arcado com os custos desse livro, eu imagino. Pois é, sim. Ela arca com os custos do livro, ela não deve ter ganhado um centavo com esse livro, porque ninguém ganha dinheiro com o livro no Brasil, raríssimas exceções. Ela faz diversas formações pagando do seu próprio bolso, enfim. Então eu preciso ouvi-la, né? Ela tem coisas para contribuir. Então, Taja, eu vou te passar a palavra e quero te sugerir que você fale um pouco de você, um pouco da sua experiência profissional, formação, do seu trabalho, como que é, as crianças que você tem lá, e também depois do seu livro, tá? Mas a ordem é você que manda, você que determina. Sinta-se à vontade, a casa aqui é nossa. Nossos convidados, eles são recebidos de coração aberto, você não é diferente. E caso você queira responder algum questionamento que você for lendo aí embaixo, fica à vontade. Se você achar que está dentro do contexto do seu raciocínio, se você quiser deixar para depois, vai falando. À medida que você for tomando água e respirando, eu faço uma ponderação, faço um questionamento, ou se você quiser me pergunta, me chama para participar. Tá? Mas as pessoas estão aqui para escutar você e não a mim. Eu só fiz um preâmbulo para as pessoas irem chegando, tá? E também escutarem alguma coisinha ou outra, porque pode ser que você não fale. Bem, é isso aí, Taja.
Então, vamos lá. Primeiro, a gente começou falando, eu acabei nem agradecendo. É uma gratidão e um prazer imenso estar aqui, receber esse convite seu e da Michelle. Foi uma honra, né? Os amigos próximos até sabem, porque eu comecei naquele mesmo dia a compartilhar com um monte de gente. E assim, a felicidade que eu fiquei, porque ser reconhecido, né, é muito grato, é uma gratidão, um sentimento mesmo de gratidão. E aí, eu sou professora. Já estou na rede pública há 10 anos. Como eu te falei, eu trabalhava em um município próximo, aqui em Teresópolis. Trabalhei por 5 anos. Assim, tudo se encaixou porque eu engravidei. E quando eu engravidei, eu passei no concurso de Petrópolis. E vinha trabalhar numa escola a 10 minutos da minha casa. Então, assim, precisei deixar onde eu estava, com o coração partido, porque eu gostava muito. E vim para cá. Eu sempre gostei muito dessa coisa de inclusão. Confesso que assim, aí eu vim pensando, né, do que a gente ia falar sobre inclusão e tudo. Fiquei pensando, eu sou muito nova na rede, assim, muito nova nesse ambiente, né? E comecei a refletir de quando eu cheguei, que eu acredito que assim, muitos professores, quando chegam na rede pública, eu acho que se deparam muito com isso. A gente não chega nem um pouco preparado. Eu acho que assim, falta um pouco de preparação. E aí fiquei pensando, falei, acho que o professor tem esse superpoder de querer resolver as coisas na prática, muito na prática. Então, você chega lá e você tem um amigo que fala, ó, isso aqui deu certo, faz isso daí. E aí você quer fazer porque você quer resolver, você quer o afeto, aquela coisa de abraçar, né? Que o professor tem isso, de levar para si e querer resolver aquilo tudo. Então, assim, eu confesso que assim, embasamento teórico, eu tinha pouco. E aí eu comecei a estudar e me encantei assim, né, no universo de estudar com essas diversas dificuldades. Quando eu me deparei em estudar sobre autismo, eu fiquei encantada assim pela diversidade do tema, da situação que é. Então, assim, comecei a estudar e nesses estudos eu falei, eu preciso falar de alguma forma que seja no onde está o meu campo, que é na escola, que é usando o meu meio de linguagem, que é o meio que eu até amo, né? Que é a literatura infantil, é falar com crianças. Sou professora de primeiro segmento, então assim, já trabalhei com educação infantil e até lecionando até o quinto ano. Então eu precisava falar com as pessoas com essa linguagem, porque assim, é um livro infantil, sim, mas muitas pessoas que já o leram falam, nossa, como a gente consegue entender? Falou, nossa, parece que o Pedro está aqui. Eu agora estou conhecendo o Pedro. Então, assim, essa relação, então, independente da idade, outras pessoas conseguem entender. E a gente vem muito disso, ele é diferente, ele tem um jeitinho diferente de agir, então usa muito essa palavra, ele é diferente, ele é diferente. E eu queria tirar essa diferença. Tirar esse, ele é diferente. Então, por que não ser um superpoder? Ele enxerga as coisas de um jeito diferente, beleza. Mas quem é igual a alguém? Né? Porque assim, se me colocar uma música alta, pra mim, sou neurotípica, não tenho, detesto música alta. E aquilo vai me incomodar de uma maneira que, de repente, uma criança atípica também. Eu não sei expressar, né, a sensibilidade que uma criança atípica vai estar sentindo, mas também me incomoda. Então, assim, o que incomoda nele também incomoda em mim e ninguém me trata, ela é diferente por isso. Eu não sou diferente por isso. Então eu queria tirar um pouco essa coisa do diferente, só falar diferente. Então, assim, começa a olhar com outros olhos mesmo. Quando eu estava escrevendo, meu filho está com 5 anos e ele acompanha desde as primeiras linhas, né? Eu já contava para ele porque eu queria ver o envolvimento de uma criança. E teve um dia que o Lourenço virou para mim e falou assim: mãe, eu quero ser autista. Eu falei: que isso? E assim, mas eu vi que assim, a forma como ele estava enxergando uma criança autista, e eu usava muito esse termo, a forma com que eu estava usando, ele falou, eu quero ser. Então, assim, eu falei, pô, ele não viu diferença, ele não viu qual o problema do Pedro ser assim. Não, ele queria ter um superpoder, ele queria ter aquele jeito diferente que seja, mas sem usar essa palavra. Então, assim, a ideia do livro, né, o propósito do livro veio justamente com isso, de poder falar para as pessoas, né, que as pessoas conseguissem enxergar esse modo de viver e como todo mundo sendo diferente. No livro, né, como você viu, eu até e falo, né, ele brinca sozinho, mas todas as crianças também não brincam sozinhas. Então eu não preciso apontar o dedo e falar, ele brinca sozinho porque ele é autista. Não. Então, assim, o propósito mesmo veio esse. E aí
nessa construção de livro e querendo fazer, eu fui convidada a estar à frente de um centro de referência de educação inclusiva. Então, hoje eu estou na direção de um CREI, aqui na minha cidade. E quando veio esse convite e agregado ao livro, eu falei, nossa, assim, tudo se encaixou. Eu comecei a estar muito mais envolvida, né, nessa área, por estudar, por querer falar para as pessoas, né? Voltando à minha fala, que eu não tive embasamento teórico, eu percebo um pouco essa dificuldade. Essa praticidade que o professor às vezes quer, e assim, muitos não têm tempo mesmo para parar. Acho que a pandemia veio, deu uma pausa na gente, e é muito conteúdo que a gente consegue, né? A Michelle mesmo passa tanto conteúdo, tanta coisa boa no Instagram, YouTube. Então, assim, muita gente está fazendo isso nesse momento. Então, a gente consegue ter essa aquisição de conhecimento mesmo. Mas o dia a dia de um professor, ele trabalha em duas escolas, ele sai de uma, ele está em outra, ele faz planejamento para uma coisa, ele faz planejamento, é bem corrido. E ele quer aquilo prático, ele quer um pouquinho mastigado, não é porque ele não quer estudar, porque ele quer resolver, ele quer entender aquele aluno que chega, mas ele quer entender assim, muito rápido. Então, assim, eu acho que o nosso papel, né, quando a gente participa assim, de uma live, quando começa a falar desse assunto, é dar oportunidade para que as pessoas tenham conhecimento de alguma forma. Então, eu entendo que hoje o meu propósito é esse, é de alguma forma poder ajudar no campo que eu tô, que é da educação, sim, poder conversar com professores e de repente alertar para determinadas coisas que eu já fiz também muita coisa errada por falta de conhecimento. Então, acho que hoje o meu papel, se eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, eu preciso passar isso, eu preciso contribuir de alguma forma, né? E assim, eu acho que o professor, quando você falou essa questão do amor e do afeto, acho que é um superpoder de todo mundo que está na área da educação, né? A gente já toma para si aquela situação, a gente quer resolver, a gente já tem esse afeto, essa situação, se o aluno já deu um abraço diferente na gente, né? Que eu não nem quero imaginar como vai ser esse retorno sem abraço, sem essa coisa boa do chão da escola, né? Então a gente já tem isso, mas eu acho que falta. E aí eu fiquei pensando, né? Você muito mais, sabe muito mais do que eu, questões das leis, né? E se a gente for pensar quando veio falando de inclusão, você me corrige se eu estiver errada, a gente começa a falar muito quando vem a LDB, não é isso que começa? Então a LDB não tem nem 30 anos. 96. Né? Ela não tem nem, ela tem aí 20, 20 e poucos anos. Então, assim, 25. 25 anos. Eu tô há 10 que eu me formei em pedagogia, e logo assim que eu me formei eu já comecei. E esses professores que estão aí, eles já estavam ao longo do tempo que não tiveram formação inicial na faculdade deles, como eu tive uma formação superficial. Então, a gente precisa pensar nisso, nessas políticas públicas de formação mesmo, formação hoje, e o que eu acho que falta. E a gente às vezes escuta muito, a inclusão não dá certo, a inclusão no Brasil nunca dá certo, as pessoas têm uma crença limitante disso. As dificuldades existem, lógico que existem. Ninguém está falando, sabe o que é educação no Brasil e todos os tropeços que a gente vai passando, mas assim, a gente tenta acertar. Um professor, quando ele tenta ajudar o outro, ou até quando ele pesquisa na internet uma atividade, atividade para criança autista. Não é o certo, mas ele pensou de alguma forma em estar ajudando. Então, assim, a gente É. precisa o quê? Ajudar esse professor que quis pesquisar aquilo para que ele entenda. Não, você não vai achar uma atividade pronta para o seu aluno autista. Você tem que conhecer o seu aluno autista. Você precisa observar, conhecer ele, conhecer o que ele gosta, o que ele não gosta. Às vezes é uma atividade que está lá na internet extremamente sensorial para um aluno que vai super bem. E aquele que aquilo ele não serviu. Então, assim, não existe nada pronto. Eu acho que não tem receita de bolo, a gente sabe disso, mas é essa troca mesmo, é esse cuidado e tentar agregar. Espero contribuir ainda muito. Ainda estou começando, como eu te falei aquele dia, acho que eu estou num degrauzinho ainda. Tenho muito que estudar, que agregar, mas é essa vontade de o que eu tenho passar. Como você falou assim, um livro, quando eu fiz, não foi para ganhar nada, porque foi uma produção própria, independente. Então, assim, é mesmo. Se eu pudesse, eu saía doando o livro para cada um que me encontrasse, para que as pessoas tivessem de fato acesso. Otávio,
a ciência, seja ela qual for, ela é ilimitada. Ilimitada. E quanto mais você estuda, mais aprende, mais dúvidas surgem e mais você abre o campo de conhecimento, porque as ciências são ligadas. Então, se você atinge um nível X numa ciência, seja ela qual for, você começa a enxergar de outra forma e começa a enxergar ciências acessórias, multidisciplinares, interdisciplinares. Então, o conhecimento não tem limite. Então, quando você diz que sabe muito pouco, etc., todo mundo. Todo mundo. Né? Todo mundo. Porque aquele que sabe, estudou muito, que já atingiu um certo nível, ele está num outro nível de pesquisa, de conhecimento, de interdisciplinariedade, então ele está sabendo pouco também. Não adianta, não adianta, ele está sabendo pouco também. E quando você fala de políticas públicas de formação voltada para a inclusão, a formação precária para a inclusão é em todas as áreas. Ninguém sai de uma graduação, seja licenciatura ou bacharelado em psicologia, sabendo sobre análise do comportamento. Sabe quem foi Skinner, mais ou menos, e ponto. E ponto. De uma universidade federal a particular, sabe muito pouco. Nenhum professor sai de uma pedagogia, de uma letras ou de uma graduação em psicopedagogia, que existe também. Enfim, sabendo sobre questões de inclusão suficiente. Ninguém. Ninguém sai de uma faculdade de direito sabendo sobre legislação de inclusão. Nem os artigos que estão na Constituição, os professores falam em sala em 5 anos. Então, o ensino precário sobre inclusão, sobre educação especial, sobre direitos para as pessoas de cidades especiais, é para todo mundo. E isso tem a ver com questões históricas, porque as pessoas com necessidades especiais, até muito pouco tempo atrás, eu considero pouco tempo, elas eram muito segregadas. Não é só discriminadas, não. Segregadas. Sanatórios, manicômios, famílias que trancavam essas pessoas dentro de casa e não levavam elas para as ruas, etc. Então, a segregação ela vem acabando, graças a Deus, mas até pouco tempo atrás era uma regra. Era uma regra você segregar. Então, não havia necessidade de estudar sobre... Para que eu vou incluir uma criança especial se eu vou jogar ela na PAI? Ah, deixa que o pessoal da PAI se vira com ela. Eu tava assim que a professora que ela já não leciona, já deve ter acho que 20 anos. E aí ela já não está mais na área da educação, e aí ela me questionou, ela falou, eu nunca tive um aluno autista, isso agora tá é agora, tem muito agora, eu nunca tive. Eu falei assim, aí eu falei com ela, quanto tempo que você não dá aula? E ela falou, acho que é mais ou menos uns 20 anos. Eu falei, porque na época que você dava aula, realmente eles não estavam na escola. Há 20 anos atrás, eram poucos que estavam lá. Então, não é que agora tem muito, mas assim, porque agora eles estão aqui. Então, a gente vai aprender, a gente precisa aprender a lidar com isso. E não é só, né, uma criança autista, a gente sabe que dentro de uma sala de aula, hoje a gente tem em torno de 30 crianças, né? E dentre esses diversos, ou aquele que independente de laudo, mas às vezes tem uma situação familiar tão precária, que a gente sabe que influencia também em outras situações comportamentais que sejam. Então, a gente tem uma pluralidade dentro da sala de aula muito grande. A gente precisa estar preparado a lidar com isso. Isso aí, colocaram que agora eles têm voz. Então, assim, é isso aí agora. E eu acho que, assim, a gente tem que aproveitar até as redes sociais e tudo isso para falar mais sobre isso mesmo. Porque ainda existe gente que pensa, ele tem uma doença. E aí você tem que explicar, olha, ele não é doente, né? O autismo não é doença. Então, assim, a gente acha que é um termo normal, que todo mundo já sabe. Mas não, existem pessoas que ainda hoje não sabem o que é. Então, é tratado como meu filho, ou o filho de fulano, tadinho, né? Ele é doente. E assim, eu vejo isso
muito próximo, né? Hoje, quando eu falo, fulano, sei que teve diagnóstico, agora a gente vai atender lá no CREI. Aí eu já escuto, ele é autista, tadinho. Escuto isso. E aí você tem que trabalhar. E assim, é um trabalho, acho que bem. Infelizmente, é um trabalho lento, né? Porque a gente já está aí, já se fala dessa inclusão aí há 25 anos que vem se falando. E ainda hoje eu vi que uma coisa é doença, ou que não sei como receber na sala. Então, assim, a gente vê que é um longo tempo, né? Um processo histórico mesmo que não é fácil. Mas a gente precisa colocar a nossa voz para que de alguma forma as coisas mudem, né? A questão de mais autistas tem muito a ver com os mecanismos de diagnóstico, né? O DSM-5 de 2013 ampliou muito a questão do diagnóstico, etc. A Convenção de 2007 da ONU, que criou o Dia da Conscientização do Autismo, ela foi ratificada, veio para o Brasil, aí veio a Lei dos Autistas 12.764 de 2012, o Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015. Então tem uma evolução cronológica mundial e também nacional. A própria LDB trouxe a questão da educação especial na rede regular, exceto se precisar ir para algum centro especializado. Eu estou falando do turno principal, não estou falando do contraturno, né? No contraturno, beleza. Ele ir para um centro, aí é maravilha, graças a Deus que existem, né? Agora, cumprir o ensino regular com crianças neurotípicas em classes e escolas regulares na medida do possível é muito importante por N questões, pareamento, para o desenvolvimento infantil como um todo. Então, assim, eu vejo que os professores que são mais antigos, que falam isso um pouco, isso não é só professor, os próprios médicos, né? Esse negócio de autismo é moda, isso é para neuropediatra ganhar dinheiro, etc. Quinta-feira até a Ellen, neuropediatra, falou isso aqui. E de fato é assim que acontece mesmo. Só que graças a Deus as coisas vêm mudando, a inclusão vem mudando, todo o contexto vem mudando e vão surgindo novos professores com novas pegadas, etc. Eu vi no seu livro, Otávio, que o livro, embora seja de literatura infantil, embora seja para conscientizar as crianças, e acho isso muito importante, porque os pais que não têm uma criança autista em casa e que não convivem com uma criança autista, eles não se preocupam de conscientizar os coleguinhas, os seus filhos, para lidar com um coleguinha autista. Mas também os pais que têm uma criança autista, muitas vezes não fazem a sua parte de conscientizar os familiares, de conversar com o vizinho, de conversar com o pai na escola quando está esperando o filho, de participar da atividade acadêmica, para ajudar nessa conscientização. Porque uma coisa é você usar do capacitismo com má fé, né? Tadinho, tadinho, assim, com má intenção. Outra coisa é um tadinho desinformado. Ambas as situações são capacitismos, ambas as situações não são legais, mas aquele que faz sem estar informado, ele pode ser informado. Para Porque que ele acho que daí isso. realmente é o papel da informação, porque acho que o capacitismo ele já está enraizado na sociedade, né? A gente vem até do que era se falado da pessoa, né, que era a pessoa com deficiência, então assim, ela já era tratada com coitado e ali ela não tinha condições de fazer nada. Então assim, a gente já cresce com aquela situação quando vê alguém de cadeira de rodas, fala, poxa, tão novo ali, coitado, né? Uma vida inteira pela frente, tá? Então assim, a gente acaba enraizando esse capacitismo e vai transmitindo de geração para geração. E aí vem a informação que é muito bom para a gente pensar, opa, peraí, vamos pensar se ele tem uma rampa para ele subir, vamos pensar se tem um elevador no shopping para ele poder frequentar. Então, assim, é pensar nessa pessoa na sociedade, não querer tirá-la, mas sim ver o que a gente pode mudar. E a gente, né, assim, uma coisa não está além da gente, porque depende de construções públicas, mas e o nosso papel de começar a buscar e pedir por isso, né? E querer lutar também por essas pessoas. Então, acho que lutar contra esse capacitismo é um papel que a gente precisa. Não é fácil, porque, assim, lógico que tem
como você falou, o lado maldoso, mas tem muitos que tratam como coitado porque pensa, o que vai ser dele? E agora, né? Quem que vai ajudar? E assim, e tem, às vezes, por cuidado, né? É um capacitismo até por cuidado, se for pensar assim, não seria para exclusão, mas e a gente precisa trabalhar isso, de que, então vamos lá, vamos ver, coitado, se ele não pode fazer isso, então como que ele vai poder? Qual é o nosso papel? O que que a gente vai fazer para ele poder? E até na escola, né? Acho que vinha-se num pensamento de que ele está na escola para se socializar. Beleza, então ele está ali, está se socializando. Mas a escola, o papel principal dela é ensinar também. Então, assim, socializar faz parte daquele ambiente, mas aquela criança precisa ser ensinada. Né? Eu vejo que quando as mães chegam, a gente faz, né, a entrevista inicial no CREI, e muitas delas, assim, quando eu começo a conversar e falar, né, qual a sua queixa, né? O que você quer melhorar? E muitas mães primeiro têm o medo de. Aí fala da escola, eu preciso que ele aprenda, que ele saiba ler, como que ele vai pegar um ônibus? Então, assim, para coisas mesmo do cotidiano, não, ele precisa saber isso. Ou então ele precisa ler. Acho que assim, precisar ler é o que toda mãe chega e fala, não, eu quero que meu filho leia, né? Então, assim, ela pensa nisso na escola porque é o nosso papel enquanto escola ensinar e socializar também. Mas acho que assim, ter o pensamento de que a escola é só para socializar, acho que veio por muito tempo deixando aquela criança ali no cantinho. Mas ela está aqui na escola, ela está socializando. Ela está ali. Então, e não é isso, né? Assim, eu preciso pensar em atividades. Assim, e professor, às vezes, igual quando eu passei por um tempo na orientação escolar e foi assim, incrível de estar do outro lado e poder agregar com esses professores. E quando a gente ia fazer adaptação curricular, eu estava na época com o segundo segmento, né? Que é do sexto ao nono, né? São as disciplinas separadas ainda, então, assim, acaba sendo um pouquinho mais difícil por isso, porque são vários professores. E às vezes, quando você fala, como que você vai fazer? Você via que eles estavam assim, não sei como fazer. Só que às vezes eles vinham com uma proposta de que era aquilo mesmo que era para fazer. Só que ele já sentia assim, eu não sei como fazer, não sei como que eu vou agir com essa criança. Ele já tinha o medo, mas aí você ia conversando e mostrando o caminho e as respostas vinham e as coisas fluíam. Então, assim, eu acho que, como a gente hoje fala muito em rede de apoio, acho que os professores precisam disso também, dessa rede de apoio, para poder e para a gente agregar cada vez mais. Eu acho que é necessário esse embasamento teórico, mas de uma forma até mais prática, né? Assim, o meu pensamento enquanto escola, eu acho que o professor, não é que ele queira mastigado, volto a falar isso, não é que ele não queira estudar, mas a demanda é tão grande quando ela chega ali na escola, que eu acho que às vezes ele pensa, não, eu preciso resolver isso. Então, assim, acho que as escolas precisam ter essa rede de apoio, esse acolhimento também para o professor. Eu acho que assim a gente consegue caminhar melhor, porque a gente caminha junto, né? Sempre quando um ajuda o outro, eu acho que tudo fica melhor. É. Não, eu concordo com tudo que você está dizendo. E assim, completando lá a questão do livro, eu vi que o seu livro, ele não só conscientiza os coleguinhas, os professores, as famílias, mas ele tem questões técnicas. Ele fala de hiperfoco, de uma forma lúdica, mas ele fala de hiperfoco, não é? Ele fala de estereotipias, de sensibilidades sensoriais, etc. Então, você traz no livro coisas do cotidiano de autistas em linhas gerais, por mais que autistas sejam diferentes, como qualquer pessoa é, uma diferente da outra, mas existem peculiaridades, sintomas, etc., de alguns autistas, em linhas gerais, que muitos têm. Então, eu achei o seu livro muito bacana por isso também. Porque você explica para o coleguinha por que aquele autista exaltado, feliz, demonstra daquela maneira, com flaps, né? Ou com uma ecolalia, etc. Então, é muito bacana isso porque você ajuda as crianças a entenderem que aquilo ali não é que ele está nervoso, chateado, ele está feliz. Também é Então, felicidade, né? A forma é. deles se expressar, né? E você ajuda professores, por exemplo, tem um trecho do seu livro que me chama muita atenção, me chamou muita atenção, mais do que as outras partes que também chamaram,
porque aconteceu esses dias com o Dioguinho na escola. Aqui em Goiânia, as aulas chegaram a voltar por um período breve. E nós optamos, eu e Michele, quando as aulas voltaram, por eles frequentarem a escola algumas semanas. E teve um certo dia que o Dioguinho foi para a escola e a mediadora dele, a AT dele, não pôde ir. Aí a Michele me perguntou o que fazer, assim, a gente trocando uma ideia, eu que levo, busco os meninos na escola. Aí eu disse, não, vamos experimentar, vamos deixar. E aí a escola, uma escola que a gente mudou de escola esse ano, os meninos, não, deixa. Aí eu peguei e falei, tudo bem. Só que isso eu falando com a coordenadora, o Dioguinho já tinha entrado. Eu fui saber que a mediadora não vinha, que a acompanhante terapêutico não vinha, quando ele já estava lá dentro. E aí eu virei para a coordenadora e disse assim, ó, tudo bem, mas avisa ele que a Janine não vai vir. Janine é a acompanhante terapêutica, ela não vai vir. Avisa ele. Aí ela, tá. Meio que tipo assim, não, esse pai não sabe o que tá falando, eu sei o que vou fazer. Assim, é claro que foi tudo com muito jeitinho, mas eu sou um cara muito observador. E eu percebi isso e tive a certeza quando o Dioguinho saiu sem ele me contar. Aí o que aconteceu? O Dioguinho foi ficando nervoso naquela escola, porque a coordenadora e a professora disseram para ele que a Janine estava chegando. Ah, ele tá chegando. Sabe aquele enrolando? Tá chegando. Fazendo exatamente o contrário do que eu pedi. Eu pedi o quê? O pai está aqui fora. Se ele quer ficar ou se ele quer ir embora com o pai. Simples assim. E elas fizeram diferente. O resultado você já deve imaginar qual é. Qual foi, melhor dizendo. A Janine não chegou, ele ficou extremamente nervoso. Eu estava nadando na academia perto, eu tive que sair correndo da academia de sunga, botando roupa pela cabeça de qualquer maneira, descalço. Cheguei lá todo doido e ele estava todo descontrolado por conta de uma informação mal passada, né? Os autistas são muito literais. Tem esse trecho no seu livro que você conta as formiguinhas vão voltar, não é isso? Não é isso que está no livro? As formiguinhas vão Isso, voltar? É. que para As acalmar, formiguinhas, que para acalmar ele, né, a elas professora vão fala, não, vamos voltar. lá, vai brincar, porque daqui a pouco as formigas voltam. E aí, no livro conta que ele ficou, depois ele mudou o foco, que ele só falava das formigas e começou a falar só da volta das formigas, porque ele ficou imaginando que elas voltariam de alguma forma, né? E assim, até esse preparo, né, que poderia ter feito com o Dioguinho, a questão emocional dele para ele se preparar. Eu vou chegar lá, ela não vai estar, né? E ter esse preparo com antecedência, porque fugiu completamente da rotina dele. Ele tem a rotina Mas de assim, saber que elas. a gente só ficou sabendo quando ele já estava lá dentro Sim, da escola, né? Mas assim, não, o que você pediu foi quando ele chegou avisar, porque dali ele é poderia até ter falado que não queria ficar, né? porque assim, eu brinco com a Michelle. A gente aqui no IAC, nós somos rodeados de profissionais. A Michelle é uma super profissional. Nós temos no IAC excelentes profissionais, inclusive americanos, né? Com formação assim americana, com experiência, etc., que são os BCBAs, tem BCBAD, etc. Mas eu costumo brincar que o melhor terapeuta do meu filho sou eu. E a Michelle ri, e ela me dá muita razão. Porque, por mais que eu não tenha uma formação sólida e não atenda outras crianças, eu sou um cara que nasci para ser pai, amo ser pai, sou presente, não sou pai, sou pai, mistura de pai com mãe. Estudo muito, converso muito com a Michelle. E assim, eu sou muito... Toda ciência, ela requer muito bom senso. Então, assim, eu tenho muito bom senso e muita confiança do Diogo Filho. Então, eu acho que um grande déficit das escolas é não ter essa confiança mútua. Por exemplo, nos pais, no colega, por exemplo. A professora do terceiro ano tem uma criança autista, mas ela não aceita nenhum conselho da professora do segundo ano que, de repente, tem uma formação em abo, tem uma formação em autismo. Então, assim, eu acho que esse déficit da escola, por conta de ego, vaidade e outros sentimentos que eu não quero
escutar escutar de verdade. Não é escutar pensando em outra coisa. Escutar de verdade para ver se faz sentido. Isso tudo faz toda a diferença. Quando os professores escutam os pais, os professores, a equipe multidisciplinar terapêutica quando tem, escutar a própria criança. Então, assim, eu acho que aquele termo utilizado, ou que Aqui acha tá que travando. ninguém tem nada para contribuir, a não ser se esse, que ninguém tem nada para contribuir, a não ser se esse alguém for alguém com formação, blá, 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 etc., eu acho que isso é muito ruim para a inclusão. Eu acho que isso é muito ruim para o sucesso da educação. Porque não existe hierarquia entre o médico que deu o diagnóstico, o analista do comportamento que está intervindo, o professor que está na escola e o pai que está em casa. É um trabalho conjunto, cada um no seu papel, cada um na sua função, mas, às vezes, um opinando e interferindo no outro. Quando o fonoaudiólogo vai na escola, quando o pai vai na reunião, quando o professor da escola olha os planos de intervenção terapêutica da equipe. Quer dizer, é uma troca. Quando os profissionais não olham dessa maneira, inclusive isso é um direito do autista, está na lei, na 12.764 de 2012, se eu não estou enganado quanto ao número, é um direito, está no artigo 2º, eu acho. Equipe multidisciplinar. O que é uma equipe multidisciplinar? É todo mundo, cara pálida. Então, quando as pessoas querem trabalhar sozinhos, na escola, na ponta do salto, na ponta dos cascos, se achando, querendo que seja chamado de doutor, e blá, 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 ou doutor, etc. Ou quando a família vê um problema e já quer falar de direito. Quer dizer, tudo isso dificulta a inclusão. Não é que não se deva falar de direito, não é que não se deva reconhecer a qualificação e conhecimento de um médico, não é isso. Mas é todo mundo em conjunto. Quando as pessoas colocam essas barreiras, pensando no seu próprio ego, quando uma mãe reclama do estacionamento da escola, esquecendo que muitas crianças vão de ônibus ou a pé ou de bicicleta, e esquecendo que o mais importante é a escola para o seu filho, aquilo ali não é o seu salão de beleza que você tem que reclamar do café ou do corte de cabelo. Aquilo ali tem que ser bom para o seu filho. Então, quando um psicólogo vai na escola cheio de e só pensa no ego dele, não pensa no paciente que está lá na escola, quando o advogado recebe uma família e só quer arrancar o dinheiro ou só pensa na briga judicial ao invés de tentar antes uma mediação, quer dizer, isso tudo é muito ruim. E é tão importante quanto conhecimento técnico e acolhimento, você concorda? Com certeza, eu acho que é assim, precisa desse conjunto para dar certo, né? O que às vezes me deixa até com o coração aflito é porque, assim, igual a realidade que eu vejo, as crianças às vezes vão no médico e elas vão conseguir uma outra consulta quando consegue, daqui a 2 meses. Não tem igual, crianças que estão agora na pandemia, que são atendidas, né, pelo centro de referência, que não fazem uma outra terapia. E aquilo vai me dando muita aflição, porque eu falo, meu Deus, está perdendo tempo. Quanto tempo está sendo perdido de intervenção na vida dessas crianças? Então, assim, e a gente entra por esse outro lado. A gente está numa realidade, assim, falando da realidade mesmo pública hoje, do que a gente vive, né? Não estou falando do meu município, porque acho que é uma realidade, né, Geral. geral do nosso país mesmo, dessa dificuldade. Então, assim, dificuldade para conseguir um laudo. E aí, quando a gente fala em conseguir um laudo, não fala agora que ele tem um laudo, ele está ali, porque ele tem, não é, a ideia não é essa, mas que com o laudo a gente sabe que ele vai agregar outros direitos que é da pessoa. Então, assim, quando a gente fala com aquela mãe, você tem que ir no médico, você tem que levar, porque a gente faz relatório, a gente faz aquilo tudo e precisa que leve ao médico, mas a mãe muitas vezes fala, olha, me leva às vezes encaminhamentos, olha só, eu tô aqui esperando, tô na fila. E quando vai, assim, demora 2 anos e veio semana passada, semana retrasada, não sei, uma mãe frustrada que ela falou, tô esperando 2 anos, eu fui lá em 10 minutos, ela me deu esse papel aí.
Então, assim, o garoto conseguiu o laudo que precisava, mas também foi uma consulta que assim, eu falei, mas quando que você vai voltar agora para fazer um acompanhamento? Ela, não sei. Não sei quando eu volto. Então, assim, se a gente tivesse até mais essa troca, né? Porque eu acho que a escola tem muito disso. O médico só mandou também o laudo e agora acabou esse médico. Ele já fez o papel dele de me dar o laudo. E às vezes a gente não consegue ter essa troca, sabe? Eu acho que isso que você falou é importantíssimo. Essa troca, esse cuidado. Às vezes a gente tem um contato com a família, quando não trabalham demais e nem consegue, às vezes, estar lá com tanta frequência, porque os alunos chegam no ônibus escolar e vão embora no ônibus escolar. Então, assim, não são pais, às vezes, que buscam e levam. E a gente, porque quando você, na hora da saída, fala, olha, mãe, vem aqui rapidinho que a gente precisa conversar. E às vezes, até nessa correria, a própria relação com a família, ela tem alguns problemas nesse caminho. Então, assim, e aí a escola, assim, te falando da escola, às vezes se sente frustrada. Às vezes é uma frustração de parecer que não está dando certo, mas a gente não tem essa rede muito juntinha, sabe? A gente não tem, sabe, um médico que atenda aquela criança e que conheça aquela criança que a gente possa perguntar. Não tem uma terapeuta, assim, que eles não têm AT acompanhando. Geralmente quem acompanha são estudantes, eles são estagiários. Então tem isso também, esse embasamento que eles estão vindo, né? Que um estagiário ele está ali para aprender, né? Então e muitas vezes a maioria, todos os estagiários assim, que eu convivi com essas crianças, eles dão um show porque tem o amor até a frente, o afeto. Então você vê que eles querem fazer e o que eu faço, e pede ajuda do professor e pede a outro na escola. Então tem o afeto, mas falta muito para encaixar esse quebra-cabeça, que seria excelente se a gente tivesse uma família mais presente, que muitas vezes não conseguem, mas que a gente consegue, mas assim, com essa área médica, com essa área terapêutica, pelo menos onde eu vivo, né, na realidade que eu tô, me deixa muito frustrada com isso. É de todos, é de todos. Assim, quando muitas vezes as pessoas entram em contato comigo pelo direct ou pelo zap, etc., e outras vezes fazem comentários, o que eu quero dizer a vocês, eu vou falar algumas coisas sobre o que a Tá já falou, mas primeiro eu quero dizer o seguinte: Diogo, você fala da sua realidade, blá, blá, blá. Gente, eu vou falar de qual realidade? Do vizinho? Eu tenho que falar da minha. É óbvio que eu sei que a minha realidade é acima da média. Não estou dizendo que não é. E eu não falo isso para esnobar. Eu falo isso porque isso é o certo. Agora, dentro da sua realidade, papai, mamãe, vovô, padrinho, madrinha, etc., faça o melhor. Deite a cabeça no travesseiro e durma tranquilo, ciente de que você fez o melhor. Porque quando Deus dá um filho, é um presente assim, mas a missão ela é mais profunda ainda. Então, deite a cabeça no travesseiro e faça o seu melhor. Agora, eu conto a minha realidade porque eu acho que a minha realidade é boa e é o ideal. Agora, quem puder seguir a minha realidade, ok. Quem puder chegar perto, quem puder passar, melhor ainda, tá? Me segue lá, Diogo Muito Além do Direito, Adriana. Diogo Muito Além do Direito, tá? Agora, o Taja, eu quero falar uma coisa que é polêmica, mas poucas pessoas sabem, e eu vou que vai ajudar muitas pessoas carentes. Psicólogo pode dar diagnóstico de autismo. Psicólogo pode fechar diagnóstico, tá? Tem previsão legal para isso. Por que você está falando isso, Diogo? Para polemizar? Não. Eu vou falar numa live sobre isso, tá? Eu estou falando isso porque psicólogo é mais acessível, tanto financeiramente quanto em outros critérios, tá bom? Então, o psicólogo pode dar um laudo, um diagnóstico, um psicodiagnóstico, porque autismo está dentro das patologias ligadas à saúde mental. O psicólogo pode usar, inclusive, a CID, a pedido dos pais, e fechar esse diagnóstico. Não estou dizendo que é o ideal. Não estou dizendo que é o recomendável.
O ideal é uma equipe multidisciplinar fechar um diagnóstico. Médico, psicólogo, fono, analista do comportamento, etc. Tá? A realidade, pessoal, quem não tem cão, caça com gato, né? O ideal são as crianças estarem em escolas regulares, com estimulações no contraturno, comendo bem, né? Brincando, ganhando brinquedo, não trabalhando, não é isso? Não apanhando em casa. Nós temos vários ideais numa vida. Ok. Eu só estou dando uma alternativa para quem não puder buscar o ideal. Até para questões públicas. Nós não temos médicos disponíveis na rede pública, mas temos psicólogo, fecha o diagnóstico. Pego lá, se o psicólogo conhecer de autismo, não é só porque é psicólogo, não é isso que eu estou dizendo. Tá? Agora, um psicólogo preparado tem legalidade, tem embasamento jurídico para tanto. Tá certo? Bem, aí uma coisa é isso. Outra coisa é o INSS aceitar um laudo psicológico para fins de DPC, por exemplo. Tem uma discussão. Eu sei que não é muito comum aceitar, mas deveria. O plano de saúde aceitar, etc. Eu sei disso tudo. Mas se a gente não começa a gritar isso, a brigar por isso, a usar esses laudos para as famílias que não têm dinheiro para chegar no médico, essa realidade não muda e as pessoas não ficam sabendo que o psicólogo pode dar um diagnóstico de autismo sozinho. Tá? Então, eu quero acrescentar isso. O Adriana, psicopedagogo também tem que fazer parte da equipe, sim. Psicopedagogo clínico ou institucional ajuda muito, tá? Mas a base do tratamento para autismo principal é a ABA. Mas todos os outros profissionais ajudam muito. Ecoterapia, musicoterapia, psicopedagogo, etc. Otágia, muda não? Acho que agora voltou, porque eu falei, acho que eu tinha ficado muda. Tá. E aí, só para completar, pessoal, que a Tágia estava falando, essa questão das famílias que não têm acesso ao médico, a blá, blá, blá. Esses dias eu participei de uma reunião, tem umas 3 semanas já, com famílias que têm filhos autistas de vários países da América Latina. E uma mãe falou uma coisa, eu até comentei numa live outrora, que me chamou muita atenção, que é uma coisa assim que todo mundo sabe, mas ninguém para pensar sobre isso. O autismo, veja bem, eu não estou dizendo que o autismo é doença, tá? E a mãe que falou isso sabe muito bem que não é. E a Tágia, ela falou isso aqui agora também. Mas a mãe, para ficar o exemplo claro, ela usou o termo doença. Só no exemplo, para ficar claro, num ambiente onde todo mundo sabe que o autismo não é doença. Ela disse assim, aspas, o autismo é a única doença que quem dá o diagnóstico não acompanha o tratamento. Porque o neuro, né, ou o psiquiatra, ou o psicólogo, agora que vocês estão sabendo, dá o diagnóstico, mas nem sempre ele está ali na terapia diária, ele não está ali na escola, nas questões de inclusão, etc, etc, etc. Então, assim, né, por isso que eu disse lá no começo desse bate-papo nosso, no preâmbulo que eu fiz, humildemente, que autismo e outras necessidades especiais têm 3 pilares: família, escola e intervenções terapêuticas. Família, escola e intervenções terapêuticas. E aí, Otágia, falando do seu livro ainda, só para fechar o raciocínio do livro, meu raciocínio, ele é muito bem ilustrado, com bons exemplos. Eu e Michele já havíamos utilizado outros livros para os coleguinhas de escola, do Diogo Filho, há 2 anos atrás, aproximadamente, tá? E depois eu vou falar com você por Zap, mas eu quero depois que a gente organiza para você mandar rodar aí, caso você não tenha, uma levazinha para mim, a maior quantidade para eu distribuir na escola. Mas isso a gente vai ver depois, tá? Mas eu vou pagar, tá? Eu faço questão. Então, assim, eu faço questão. Esse é presente, ok? Agora estou falando de negócio. Então, assim, eu vou querer uma quantidadezinha para rodar nas escolas, na escola dos meninos, quando as aulas voltarem. Eu vou guardar aqui e vou pedir para a escola usar esses livros lá,
tá? Com os meninos, não só na sala do Dioguinho, mas também na do B, etc. E arrumar um esquema para usar isso lá. Eu vou bater o pé eu vou dar para os pais dos coleguinhas, tal como eu e Michele fizemos há 2 anos atrás na antiga escola. Bem, eu te devolvo a palavra, tá? Bem, posso falar um pouquinho mais do livro, então? Do que você quiser. Aproveitando o Você livro. pode falar do livro, da questão do diagnóstico, depois da informação que eu te dei e tal, o que você quiser. Eu confesso que foi muito boa até para mim essa informação, porque eu não sabia da questão. E a gente fica muito de ter que ir ao neuro, ter que ir ao neuro, e realmente, assim, conseguir na rede pública atendimento com neuropediatra é assim, é para ficar na Não é fila fácil. esperando, não é fácil. E aí, como você falar para esse pai que ele tem que pagar uma consulta e realmente com o neuropediatra é bem difícil, né? Então, assim, não 700, sabia 500, isso 1.000. aí. E aí eu não sabia, já é muito bom ter essa informação. Que como você tinha falado, não é o ideal para que consiga outras coisas, mas já é um primeiro passo, né? Dali ele já tem aquele diagnóstico que pode abrir outros caminhos para que futuramente ele chegue a essa consulta com o neuro. E aí o que você tinha falado assim dos superpoderes e quando eu fiz, né, ter um ambiente escolar no livro e pensar no professor, foi pensando até assim no olhar desse professor, né? Porque assim, no livro a professora utiliza de diversos recursos voltado para esse aluno, incluindo por exemplo, no momento em que ele acaba sendo um pouco excluído, porque assim, eu lembro quando eu estava no esboço do livro, eu mostrei para o meu irmão, ele, poxa, mas tem que ter essa parte, que é a parte que ele não conseguia se socializar e os amigos excluindo. Tem que ter essa parte? Eu falei, tem, porque é a realidade. Lógico que vai ter um outro momento bom, mas é a realidade. E assim, isso acontece. Até porque, igual o ambiente que acontece são crianças, né, na história, numa educação infantil, e às vezes exclui um amiguinho na educação infantil. Eu não vejo como uma exclusão, mas assim, ele tenta brincar com aquele amiguinho que não brinca muito, ele às vezes não tenta de novo. Tipo, aquele amigo não quer brincar, vou brincar com outro. E não é porque ele excluiu, porque ele é diferente. Não, porque a criança não quer saber se é diferente. Ela quer saber se vai brincar com ela. Que é Chamei para legal. brincar. Exatamente, é legal brincar junto. Te chamei. Ah, nem me olhou, nem quis. Então eu tô correndo e vou brincar com outro. E não é porque, nossa, a criança já excluiu desde pequena. Não, não é exclusão. Mas aí a escola precisa o quê? Incluir de alguma forma, né? E no livro, nesse momento, a professora logo chama todo mundo para brincar de pique-formiga. Aí o livro. Pode continuar. Alguém pediu, eu tô botando. E a professora chama todo mundo para brincar de pique-formiga. E a formiga é o hiperfoco do Pedro. Então, nesse momento, o Pedro, que é o personagem, né, que é autista, ele não pensou nem se ele foi excluído, ele já foi brincar. E aí ele brincou com todo mundo brincou com ele, ninguém quis saber, né? E aí são esses momentos que são importantes na escola, esse momento em que consegue interagir, que foi bom para todo mundo. Não é porque brincou de pique-formiga que foi bom para o Pedro, que tinha um hiperfoco. Não, todo mundo queria brincar. Então, assim, às vezes aquele aluno gosta de uma coisa, às vezes pode ser uma coisa que poucos gostam, né? Que a gente sabe que às vezes o hiperfoco é algo, às vezes, um pouco diferente do contexto das crianças da idade, né? Exótico. Isso bem exótico, né? Pode acontecer, mas de alguma forma, assim, com um jeitinho, a gente às vezes consegue encaixar ou que aquela coisa exótica possa se tornar um interesse para outro também, né? Então, assim, é esse cuidado. Aí, quando a gente estava conversando antes e falou dos superpoderes dos professores, eu falei, caramba, eu pensei tanto no Pedro como superpoder e quis fazer, né? A professora, para mim, seria a professora ideal, seria o que eu queria fazer. E aí, pensando no superpoder dela também, desse cuidado com o Pedro. Ela errou quando ela fala com ele que as formigas vão voltar, né? Sendo uma criança literal, entendeu aquilo, mas assim, falou com um jeito de tentar amenizar de alguma forma, de tentar acalmá-la. Ela fala baixinho, perto do ouvido, então assim, se coloca, né, à altura dele, próximo para acalmar de uma forma que não foi a melhor possível, mas foi uma tentativa. Então, é,
a ideia do livro também é passar isso para os professores, né? Esse nosso superpoder, que eu acho que assim, superpoder eu tenho algum, você tem, né? O seu superpoder só de estar transmitindo tanto conhecimento, que superpoder maravilhoso. Quantas vidas em cada fala sua você com certeza muda, agrega conhecimento, né? Aqui na live, quanto conhecimento agregou para mim também. Então, assim, é um superpoder Reciprocamente. nosso. É um Reciprocamente. superpoder, né? Da gente estar conseguindo falar, de poder passar para alguém. E aí, quando eu fui também para fazer a propaganda da live, uma amiga minha me mandou um áudio me dando parabéns e ela falou: Você não tem noção do quanto você me influenciou na época da escola, quando eu trabalhava junto com ela. Eu falei: Sério? Eu falei: Influenciei de que forma? E assim, ela falou: Eu comecei a olhar a educação de um jeito diferente quando eu comecei a trabalhar com você. E aí eu fiquei pensando naquilo, eu falei: Que coisa boa é influenciar as pessoas. Influenciar até sem vontade de influenciar. Você não faz porque você quer influenciar alguém, mas pelo seu jeito natural, pelo jeito como está agindo ali no dia a dia da escola e de alguma forma influenciando. E aquilo, assim, me deixou tão feliz que eu falei: Eu não sabia que eu tinha essa influência. E que faz parte desse propósito, com certeza, de agregar na vida de alguém. Então, assim, fico muito feliz por esse momento. Quem quiser adquirir o livro, vou aproveitar e fazer propaganda. Quando acabar, vai lá no meu perfil, Taja Xavier. Pode me mandar. Lá Digita aí tem. seu perfil, digita aí. Você consegue Ah, digitar deixa aí? eu digitar aqui. Digita aí. Aí, Vai pronto. lá que vai Segue ser um ela grande lá, entre prazer. no direct, fala Segue. com ela. Vai ser um grande prazer do Pedro chegar em tantos outros lugares e agora saber que vai chegar na escola do Dioguinho. Vai Me deixa chegar. muito feliz, porque, né, Vai, o livro é o muito Pedro não bom. foi feito para ficar aqui, o Pedro foi feito mesmo, foi criado justamente por isso, para espalhar e poder agregar na vida de muitas pessoas. Assim como o meu filho pediu para um dia ser autista, que muitas outras crianças, quando começam a ler, falam: Nossa, eu quero ser igual Pedro. E de muitas formas influenciar muitos Pedros poderosos, né? Diogo poderoso, tantos poderosos. O super-herói, ele não foi feito para ficar numa região só, né? Não tem nenhum super-herói que não seja conhecido mundialmente. Ó, isso aí. Vamos pensar Não é? grande. Então, os superpoderes dos autistas, eu acho que é mais ou menos assim, né? O problema não é o autismo, né? O problema é como as pessoas olham o autismo. Se elas olham discriminando, se elas olham achando aqueles comportamentos diferentes como uma diferença pejorativa, como uma coisa ruim, é que não é legal. Agora, quando você tem comportamentos diferentes que às vezes até pode estar incomodando ou sendo inadequado ali, mas as crianças entendem por que está acontecendo, querem ajudar os jovens, etc. Isso é muito bom. E conscientizar as crianças nessa faixa etária de educação infantil, fundamental, é pensar no futuro, é evitar diversos problemas, bullying, evitar depressões, ansiedades, toque, que são patologias que os autistas na vida adolescente e adulta tanto adquirem, né? Até índice de homicídio, de suicídio é muito alto em pessoas com autismo. Então, assim, tem muitas consequências. E conscientizar, informar, ajudar as pessoas a entenderem isso é muito importante. E esse livro é muito apropriado para essas faixas etárias, educação infantil, primeiro ano ali, etc. Eu acho que é por aí a sua ideia, né? A faixa etária é por aí, né? Eu tô com áudio. Tá, Eu preciso tirar o tá. fone. Sim, é bem isso mesmo. Assim, É. começar. A linguagem é apropriada até uns 8, 9 anos. E assim, tive a preocupação até da letra ser toda, né, que a gente chama de letra bastão, para aquela criança que está iniciando a leitura já começar a ler também. Então, assim, a preocupação foi bem com esse propósito, né? E veja, assim, uma outra pessoa que adquiriu o livro essa semana entrou em contato comigo e já falou que vai levar para a próxima reunião pedagógica do Centro de Educação Infantil que ela trabalha. Então, assim, acho que também é uma boa oportunidade para a gente ver os superpoderes dos professores também, né? E levar e mostrar, fazer esse trabalho de
o trabalho começando nos professores para que eles enxerguem como superpoderes também, né? Que, como você falou, às vezes tem certas dificuldades que podem atrapalhar socialmente. Então, assim, fazer como manejar aquele comportamento para que não venha a ser um problema, né? Que venha que o outro enxergue aquilo como é o modo dele, como que a gente vai fazer para ajudar, né? Voltando ao livro, tem até um momento em que a professora pega uma história para contar e estão todos sentadinhos e só o Pedro, vou até mostrar, o Pedro sentado de um jeito diferente. E aí eu coloquei que até os amigos sabem que ele enxerga de um jeito diferente, que ele interage, né? Então, assim, é esse cuidado para que a turminha saiba que em alguns momentos ele vai estar fazendo alguma coisa diferente. Né? Com os pequenos, às vezes até é um pouquinho difícil, porque o outro pequeno quer fazer aquilo também. Ó. Se ele faz, eu também faço, até porque não vê a diferença. Isso é muito bom da educação infantil. Ele não Uhum. vê fazendo isso porque ele é autista, não. Se ele subiu em cima da mesa, eu quero subir também. Então, assim, tem essa coisa de querer estar junto, né? A educação infantil eu acho que é um momento muito importante da gente trabalhar essas diferenças, porque ali elas não existem, né? As crianças querem brincar mesmo. Então, assim, e no livro eu fiz essa questão até de falar que os amigos sabiam desse jeito diferente. O momento em que ele queria todos os apontadores que ele chegava na escola, os amigos já entregavam o apontador para ele porque sabia que ele gostava. Então, assim, é mostrar esse cuidado daquele ambiente escolar com o Pedro, né? Como diversos Pedros que a gente tem por aí, e ter esse cuidado, né? O cuidado não veio só da professora, mas é um trabalho que com certeza inicia com a professora. Ela É, precisa esse aluno. Então, ela começa com o trabalho e, por fim, acaba sendo natural. Ninguém precisa agir forçado. Ah, vamos fazer isso daqui porque ele age diferente. Não, eles já sabem que ele vai agir diferente e aquilo se torna natural e fica num ambiente de fato inclusivo, né? A gente sabe, como a gente já falou que diversas vezes não é fácil, mas que a gente pode construir com certeza esse ambiente. Vou só mostrar aqui o Pedro que eu tinha falado, dele de lado, para mostrar uhum, para você. E tive, né, completando só essa preocupação mesmo do ambiente estar vendo essa criança com superpoderes, né? Sendo é. especial sem usar o capacitismo de ser especial. É. Tem um trecho do livro que me chama muita atenção também, porque aconteceu com o Diogo na escola anterior, e essa foi uma das razões que nos fez tirar da escola anterior, uma escola que ele estava desde 2014, desde 2 anos e poucos meses. E o Benício também estava lá desde 2016. Então, assim, no livro você fala de uma hora que o Pedro está muito agitado na sala, porque a sala estava agitada. Você fala de música alta, crianças conversando, etc. E aí, você continuando, fala que a professora acalmou a sala para o Pedro se acalmar. Eu não sei se você fala que ele se acalmou logo em seguida, agora eu não lembro, porque eu li o livro uma vez só. Sim, e até relato que depois ele tipo, relaxou, porque os superpoderes o deixam cansado. Então, que esse Isso, ele precisar se esconder, daquele barulho incomodar, isso, o deixa cansado, porque a gente sabe do isso. estresse, né? Que você então vive em casa, que não é só um descontrole emocional, é um estresse interno muito grande, né? Muito. Deixar um ambiente preparado para esse, né, que não aconteça, assim, previamente para que não aconteça o estresse, né? Esse é o melhor, que a gente consiga pensar para não acontecer. Mas se acontecer, preparar esse ambiente pós-estresse, né? É, Para vir acalmando, porque não é fácil, né? não. Internamente a gente sabe da dificuldade que é até para conseguir se acalmar, né? E quando a gente vê, porque tá se mexendo muito, tá assim, a gente não sabe internamente a dificuldade que está sendo para conseguir se ambientar naquilo ali, né? Que é diferente o ambiente para ele internamente, neurologicamente, né? É, sem dúvida. E esse episódio com o Diogo Filho, nessa antiga escola, aconteceu de diversas formas positivamente,
mas aconteceu de uma forma negativa que a professora pediu para ele sair de sala, pediu para a acompanhante terapêutico tirar de sala, sendo que ela não dava conta de controlar a sala. Aí a acompanhante terapêutica disse para ela: não, não vamos sair, você tem que controlar a sala, você não está controlando a sala. Controla a sala, e aí se ele não se acalmar, eu saio com ele, porque aí eu vou saber que ele precisa sair. Aí é uma questão sensorial, blá, 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 que de fato ele precisa sair. Se ele estiver agitado num ambiente calmo, aí sim, eu preciso tirá-lo. Mas ele agitado num ambiente agitado, qualquer pessoa fica. Então, assim, eu posso até querer tirá-lo por outras razões para o bem-estar dele. Mas não porque você está pedindo, porque ele está te atrapalhando, porque o que está te atrapalhando é você mesmo. Fui super assertivo com ela. E essa foi uma das razões que a gente tirou o Diogo da antiga escola. E quando eu li o livro, eu até me emocionei, porque eu lembrei dessa raiva que eu senti dessa pessoa. E assim, eu penso, Otávio, falando assim, em linhas gerais de comportamentos de autistas em escolas, eu penso que a questão da previsibilidade é muito importante, a questão de estruturar ambientes é muito importante, a questão de substituir um comportamento por outro, etc, etc, etc. Mas o mundo não é perfeito, né? Então, os professores, terapeutas e familiares saberem se aproveitar de uma situação como a que você narrou, das formiguinhas que nunca iriam chegar, naquele dia pelo menos, é muito importante saber trabalhar esses sentimentos também de frustração. Já que eles aconteceram, como que a gente trabalha eles? Isso também é muito importante, né? Muito se fala de previsibilidade, evitar esse tipo de sentimento. Quando ele ocorre, vamos estruturar essa criança de novo, etc. Mas tirar proveito disso, né? Para tentar substituir esse comportamento. Eu dou um outro exemplo. Diogo Filho gosta de sair de casa sabendo quantas missões vai fazer. Ou seja, quantos lugares vai, o que vai fazer naquele lugar. Legal. Só que eu estou instituindo nele, e já consegui substituir, que também é legal contar as missões à medida que elas vão acontecendo e depois chegar em casa e saber quantas missões foram. Né? Só que deu um trabalhinho lidar com ele, né? Nesse dia lá da escola que eu narrei, que aconteceu dele ter ficado desestabilizado em razão da coordenadora da professora terem mentido para ele, eu tirei proveito da situação. Eu trabalhei essa situação que ele viveu. Depois que eu peguei, que ele se acalmou, ficou no carro calmo, eu trabalhei isso com ele. Eu falei: filho, o que aconteceu? As professoras falaram que a Janine ia chegar e ela não chegou. Foi isso? Aí ele falou: foi isso, papai. Filho, então quer dizer que se eu te avisar que a Janine não vai, que um dia você pode ir para a escola sem Janine, que vai ser legal, que seja para ficar só uma hora, você topa? Aí ele falou: ah, papai, assim eu topo. Então, assim, é importante trabalhar isso também. Não é? Filho, então, você vai para a escola tal dia e vai ficar só uma horinha. Vai assistir só uma aulinha com o papai, sem Janine. Você vai lá, pergunta a aula de que é e volta. E me conta. E aí o papai vai ficar esperando aqui. Você vai voltar lá, assistir a aula sozinho, depois vai voltar. Quer dizer, é claro, eu estou falando de um exemplo meu, o Diogo Filho é verbal, blá, blá, blá. Cada um se encaixa aí no seu exemplo, cada um vai imaginando. O que eu quero dizer é trabalhar esses acontecimentos, tirar proveito dele. Em bom português, no dito popular, é fazer limonada com limão que te der, né? Não é o ideal, não é o perfeito, mas acontecendo isso, vamos tirar proveito, né? Previsibilidade é bom, até na nossa vida, se a gente tivesse de tudo, seria maravilhoso, né? A pandemia veio para mostrar que a gente não tem previsibilidade de nada no momento. Então, assim, a vida é como ela é, e assim, vão acontecer momentos em que vão ser imprevisíveis, a gente não sabe. Ou até, né, já li vários fatos, até de criança que segue a mesma rotina de carro. Em algum momento a rua está fechada, precisa passar por um outro lugar. Então, assim, era aquela rotina que precisou ser quebrada. Então, digo assim, por muito perto, uma mãe do Crey veio falar que o filho só passava pelo cantinho do muro.
E quando ele encontrava um carro no caminho, ele ficava desesperado porque ele só passava por aquele cantinho. E aí eu conversei com ela, falei, começa a mudar um pouquinho a rota. Não deixa ele passar só pelo cantinho, faz um dia ou outro diferente, porque ela falou que era muito difícil. E lidar com o comportamento é muito difícil, né? A gente sabe que. E não vai fazer uma vez e aquilo ali foi tudo certo. A gente sabe que não é. Até pra gente, independente de. Né? Porque eu falo, ah, com um autista é diferente. Não, com a gente também. Para eu criar Também. uma de exercício físico para mim é uma situação muito difícil. Eu não consigo ter um reforçador tão bom que vá me fazer continuar, não consigo. E aí eu vou ter que tentar. Um dia eu vou conseguir e eu preciso tentar, mas o meu reforçador ainda não encontrei. E aí quando pensa em comportamento, é pensar nisso né, desse reforçador, é só para autista não, mudar comportamento é coisa difícil demais. E a gente precisa ter muita paciência, precisa ter a constância, né? E assim, e às vezes aquilo frustra tanto que a gente desiste de primeira, né? Ah, não era isso que eu queria, então também nem tento mais. Mas assim, é a constância, é o dia a dia. E a gente aprende muito com eles, né? Porque quem vai ensinar os gostos, quem vai mostrar como fazer são eles, né? Igual você vê. O Dioguinho gosta de missões. O que você fez foi adaptar as missões dele, mas é uma coisa que ele gosta. Então, assim, ele te mostrou aquilo que era bom para ele. E ter esse olhar é muito importante, né? Não só É. em casa, como voltando ao ambiente escolar, saber aquilo que a criança gosta é importantíssimo, né? Porque você chega próximo, né? Você trabalha com a emoção, que a gente sabe que lidar com o outro e para se aprender qualquer coisa, a gente precisa tá com a emoção, né? Com o lado afetivo, em primeiro lugar. Não adianta falar que vai aprender porque eu vou seguir essas regrinhas aqui, vou passar para ele e vai dar tudo certo. Não vai, né? E a gente sabe que o lado afetivo, o lado social é muito importante, né? Agora, trabalhar, dando a dica para essa mãe aí do cantinho do muro, às vezes trabalhar a imprevisibilidade, a generalização, exige uma previsibilidade. Às vezes, se ela mostrar para o menino por foto outras rotas e mostrar nessas outras rotas que tem coisas legais, ou usar um reforçador para ele usar outra rota, ela vai quebrando isso, né? Isso é bem legal. Agora, sim, falando para você, a Michelle também tem essa dificuldade de atividade física. Então, eu vou te dar um reforçador e depois você me dá o telefone do seu esposo e eu vou gravar um áudio para o seu esposo para ele te dar um reforçador. É o seguinte, ano passado nós temos 5 cachorros. Na verdade, temos 6, porque uma está no céu. Ano passado, nós perdemos uma cachorra, uma labradora, a Mel. Aí, foi a primeira vez que os meninos lidaram com a situação morte. E assim, eu levei a Mel para fazer um exame, botei a Mel no porta-malas, toda aconchegada direitinho, e vim para casa. Esperando já ela morrer, mas falei, vou chegar em casa, vou deitar ela, vou passar a noite com ela, com certeza eu acho que de amanhã, depois de amanhã ela não passa. Beleza, cheguei no carro, quando eu abri o porta-malas, ela estava morta. Beleza, ok. Chorei, cheguei em casa, quase desmaiei de tanto chorar, porque eu trato cachorro como cachorro. A gente tem um Shih Tzu, ele tá no canil, lá fora. Não tem negócio de cachorro dentro de casa aqui, não. Não critico quem cria cachorro dentro de casa, não é isso, tá? Não é uma crítica, é um relato. Só que eu amo cachorro como eu amo gente, né? Então, sofri. Os meninos viram eu sofrer. Os meninos viram a cachorra morta. Os meninos viram a Michelle sofrer. Eles sofreram. Inclusive o Diogo Filho. Beleza. Qual é a pergunta que você acha que eles fizeram para nós quando a Mel morreu? Por que ela morreu? Óbvio. A resposta foi sincera. Ela era velhinha. O que o Dioguinho falou? Não quero ficar velho. Eu falei, ok. Não quer ficar velho? Não quer ir morar no céu? Ok. O jeito é comer melhor. Comer melhor, nós estamos quebrando seletividade alimentar. Fazer atividade física. Pronto. Ele já fazia muito pouco, melhorou muito, consideravelmente. E agora eu vou chegar a você. Eu comecei a pilhar o Diogo e o Benício para encher o saco da Michelle. Entendeu? Aí eles ficam. E a Michelle tem alergia, tem questões de asma. Esses dias estava com suspeita de Covid. Aí os meninos, mas mãe, você não nada. Mãe, você não faz isso. Mãe, você não faz aquilo. Mãe, blá, blá, blá. Então, assim,
tá? Eu vou pegar o zap, como chama o seu marido? Walter. Do Walter, vou falar com ele para trabalhar a cabeça do Lorenzo, respeitando o desenvolvimento infantil dele, blá, 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 para ele te cobrar. Ô mãe, faz uma caminhada. Ô mãe, nada. Ô mãe, não sei o quê. Ô mãe... Porque, e assim, e nós sabemos, aqui entre nós, num papo de adultos, eu vou te dar esse reforçador, tá? Que eu acho que você nunca vai esquecer. Não é personal trainer, É, não é preocupar com a amante, que eu acho que isso passou pela sua cabeça quando eu pedi o zap do seu marido, tenho certeza. Não é preocupar só com beleza, não é isso. Não é isso, tá? É pensar no bem-estar e na saúde, que quanto menos atividade física você fizer, é bem provável que menos dias de vida você terá, menos você verá o crescimento, desenvolvimento e amadurecimento do Lourenço. É claro que eu não sou Deus, é claro que nós temos, cada um tem o nosso caminho, não tô dizendo nada disso, né? Diferente, mas em linhas gerais, né? Fazendo a nossa parte, atividade física é uma das nossas obrigações, viu? eu já tenho 50, 60 testemunhas aí, né? Então, acho que isso aí já começa como um reforçador, porque ó, já alguém já colocou que vai me cobrar, então vai ter mais gente no Zap. E aí, como tá o comportamento aí? Mudou? Virou hábito? Já tá no hábito? É... Me coloquei agora com muita testemunha, tô lascada. Te dei um reforçador e tanto, hein? Toquei, viu? Bem, mas assim, Otávio, para a gente já ir caminhando para fechar, porque já tem um tempinho que a gente tá batendo papo, tá? O papo, quando é bom, a gente nem percebe, né? Verdade. Assim, me fala do seu trabalho, vamos falar dessa boa política pública da Prefeitura de Petrópolis, porque a gente fala tão mal da educação, tão mal das políticas públicas, e tem que falar mesmo, é óbvio que tem que falar, mas a gente também tem que falar de coisa boa. E pelo que eu estou entendendo, Petrópolis tem esse centro, é uma boa política pública, é isso mesmo? Como funciona? O que vocês atendem? Como é? Sim, a gente atende, né, alunos público-alvo da educação especial, que a gente sabe, alunos com deficiência, altas habilidades, o TEA, e a gente também consegue atender num sistema pedagógico alguns alunos com transtornos só de aprendizagem ou transtornos comportamentais também. Temos essas atividades. Os alunos estudam no regular e no contraturno eles vão 2 vezes na semana e a gente faz esse atendimento na sala de recursos. Né? A escola que eu trabalhava tinha a sala de recursos direto na escola e em meados do ano passado, em agosto, foi inaugurado esse centro de referência. E aí eu fui convidada a estar à frente. E, assim, é um trabalho muito, muito encantador, porque assim, eu mais do que estava na escola, eu estou numa proximidade com essas famílias, né? Então, assim, eu vejo dores, dificuldades dessa família, porque assim, não sou psicóloga, né? Falo, não posso ser coach porque eu acabo dando opinião quando chega todo mundo, não poderia ser também. Mas chegam essas mães, às vezes, relatando situações e o que elas precisam, às vezes, é serem ouvidas, né? Então, assim, mais do que o atendimento dessa criança, a gente tenta também acolher essa mãe que muitas vezes não tem uma rede de apoio, às vezes não tem uma família nem que ajude, ela está sobrecarregada, às vezes é ela por ela. Então, assim, a gente faz esse atendimento pedagógico, né? São a sala de recursos, mas é um atendimento pedagógico. São professores também, com algum curso específico na área da educação inclusiva, né? Na área da educação especial, mas é pedagógico, não temos vínculo com saúde, né? Porque as pessoas às vezes perguntam, é um centro de referência, tem fono, tem psicólogo? Não temos, porque é da área da educação, então é o que nos compete, mas é assim, é um ganho mesmo para a população aqui. Temos dois no município. Tem um que é mais no centro da cidade e esse já é mais atendido no bairro. Então, assim, mas temos diversas escolas que possuem na escola mesmo sala de recursos que atendem até as escolas próximas, porque às vezes, sim, eu atendo diversas escolas, mas às vezes tem umas que é um pouquinho mais afastada, né? O responsável não consegue trazer, mas aí acaba tendo próximo, a gente tenta colocar bem próximo da residência, próximo da escola. E o papel do centro de referência é ter uma articulação com a própria escola, né? Com esses professores
poder auxiliar, ver a questão de adaptação curricular, como que está acontecendo. Então, a gente faz esse viés mesmo de troca com as escolas. É um trabalho incrível. Assim, quando a Qual é gente a fala, faixa etária? são alunos que estão no ensino regular. Eu tenho hoje de 4, né, de 3, porque já tenho crianças que entraram na educação infantil, até tenho já com 18. Então, atende a todos que estão no ensino regular. Eu tenho do E, nono com 18 anos. e esses dois centros, vocês conseguem atender em média quantas crianças assim por mês, tal? Então, hoje o meu centro, que ele é um pouco menor, ele iniciou em agosto, então assim, já iniciou na pandemia. A gente começou atendimento, a gente faz atendimento remoto, né, via WhatsApp, todas as dificuldades que a gente sabe tecnológicas de conseguir acesso desse pai, desse aluno, mas a gente já faz até um acolhimento, né, como eu te falei, essa questão da família. Hoje o nosso atendimento ele é mais até acolhedor do que tanto pedagógico por essa questão da distância, né? A gente teve aluno que não quis. Ele era atendido no presencial, veio a pandemia, alunos com TEA, a gente não conseguiu atender, porque eu lembro que a mãe falou, olha, ele não quer, porque a professora para ele é só lá na escola e no celular ele não quer. Então a gente teve que fazer, né, que ele não estava errado. É. Então, assim, a gente teve que fazer um trabalho bem, assim, indo aos pouquinhos, aí esse ano ele já voltou, já está aceitando mais. Mas hoje eu estou atendendo ali 53 crianças. Que legal. E o outro centro atende um pouco mais, talvez, porque está no centro, é mais antigo. Um pouco mais. E lá já está há mais tempo também. E acho que até por questões proximidade de escola. Mas assim, eu atendo hoje nesse sistema ainda, né? Mas a projeção é de ter mais alunos E, e, a- atendidos. e- e existe algum programa público, municipal ou estadual aí em Petrópolis mais voltado para intervenção terapêutica, algum centro, alguma coisa? Então, aqui tem um grupo de apoios a autistas. Eu acho que tem TO, tem psicólogo. Eu tenho até um aluno que era atendido também, que eles chamam de GAAP. Não sei te falar como é o processo para chegar lá, né, para ser atendido. Mas tem esse, eu acho que assim, igual próximo tem no centro da cidade. Da onde eu tô para o centro da cidade, vamos colocar aí que a maioria vai tudo de ônibus, coloca aí de 50 minutos para lá. Então, assim, eu tenho pais que eu já fui tentar oferecer, vamos ver se consegue, mas eu não tenho próximo. Então, isso ainda está um pouco em defasagem próxima aqui onde a gente está, porque aí esse pai não consegue levar. Esse aluno mesmo que eu falei, essa criança que eu falei que passa só pelo cantinho, ele está já com 4 anos e está sem atendimento nenhum, sabe? Assim, está só com a escola, em sistema remoto, com diversas dificuldades, ele é não verbal, a mãe já assim, apresentou algumas dificuldades de conseguir, né? Esse manejo todo. E aí eu fui, vamos tentar, porque tem para a gente conseguir pelo menos um psicólogo, alguma coisa. Só que quando oferece é tão longe daqui, ela mora sozinha, e ele tem essas dificuldades sensoriais para estar na rua, ela falou que ele tem crises e tudo, então acabou cada vez mais ela sente essa dificuldade. Então, assim, próximo de onde eu tô, eu ainda sinto um pouquinho de defasagem nesse sentido. Entendi. Eu acredito muito, Taj, assim, no papel dos pais. Eu não fui muito claro. Quando eu digo pais, né? Pai, mãe, avô, avó, padrinho, blá, 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 cuidador, eu não fui muito claro quando eu falei, porque não é o tema da live, mas eu vou ser só um pouquinho mais cirúrgico na minha colocação. Eu acredito muito na estimulação que os pais podem fazer, tá? Com bom senso e conhecimento técnico. Porque, por exemplo, eu tenho algumas formações na área, até em profissões da saúde. Mas eu não atendo crianças, etc. Então, eu junto um pouco do meu conhecimento, o meu bom senso, a minha vivência, etc., cada um dentro da sua realidade, e eu consigo fazer intervenções, estimulações cirúrgicas com o Diogo, sem saber nomes técnicos, ou sem me lembrar.
eu faço generalizações sem lembrar que estou fazendo generalização, porque eu não sou o terapeuta, estou preocupado com o nome. Eu estou preocupado em socializar, desenvolver, estimular, etc. Então, eu acredito muito nisso, no papel dos pais. Os pais estudarem, procurarem, ver menos novela, jogar menos futebol. Eu não estou falando dos pais não se cuidarem, eu não estou falando dos pais não terem lazer. Não é isso. Ontem foi sábado. Eu acordei cedo, fui estudar e trabalhar. Passei o dia brincando com os meninos. Final da tarde, eles acalmaram, eu trabalhei e estudei mais um pouquinho. À noite, ajudei a Michelle a cuidar deles. Fui ver jogo da NBA. Quem não sabe, NBA é basquete americano. Adoro. Depois fui passear com as cachorras aqui no condomínio. Então, assim, não é não se cuidar, mas percebam que eu não fiquei o sábado todo não fazendo nada. Então, assim, dá para ter um equilíbrio. É isso que eu estou falando. Cada um dentro da sua realidade, dentro do seu contexto, dentro das suas possibilidades, inclusive intelectuais, etc. Mas é possível absorver, adquirir conhecimento, trocar ideia, ler alguma coisa, ver vídeos, etc., fazer um curso, cada um dentro da sua realidade. Por quê? Quando você me narra uma situação de uma mãe que não consegue levar o filho, tem um atendimento, mas não consegue levar, veja bem, com todo respeito à mãe, não conheço a mãe, não sei exatamente da realidade dela, mas esquecendo essa mãe, usando ela só como exemplo, existem tantas outras mães e pais que passam por situações dessas, mas não fazem nada para mudar. Esquece essa mãe aí de Petrópolis. Não estou dizendo que é ela. Eu estou usando só ela como base. Mas que não fazem nada para mudar isso. Não compra essa briga, não se esforça para levar o filho. Esquece essa mãe aí. Não estou falando dela. Então, assim, não se esforçam, não corre atrás. E aí, se você parar para investigar um pouquinho, não para de ver um BBB, não para de ver uma novela, não para de ler uma revista de futilidade. É 24 horas isso. Eu não estou dizendo que não possa ter isso. Só estou dizendo que dá para ter um equilíbrio. Você não precisava fazer uma especialização em análise do comportamento. Você não precisava escrever esse livro. Então, assim, o que eu estou dizendo é que dá para a gente ir um pouco além. E você não tem um filho especial. Então, especial no sentido de deficiência, porque o Lorenzo é mais do que especial para você, eu tenho certeza, e para o seu marido, tenho certeza disso. Então, o que eu estou dizendo é que a gente pode ir um pouco além, a gente pode se esforçar enquanto pai. E quando a gente se esforça, a gente faz a diferença na vida dos filhos, como a escola faz, como os profissionais fazem, né? Todo esse trabalho que eu faço com o Dioguinho no dia a dia, esses dias o Dioguinho falou para mim, pai, eu quero ir no supermercado com você. Que ele queria comprar um brinquedinho, uma lembrancinha, um ovinho lá. Aí eu estava num dia de semana, cheio de compromisso, correria, eu ia no supermercado, correndo aqui em frente de casa, o atacadão, um atacadista grande. Aí quando eu estava indo, eu lembrei que ele queria ir. Aí eu falei, gente, eu vou perder um pouquinho de tempo. Vou fazer outra coisa agora, depois eu vou. Ele vai me dar um trabalhinho, mas isso é muito importante para ele. E ele sempre vai nos lugares. É muito importante para ele. O que eu estou dizendo é isso. Aí muitos pais, não, vai ter trabalho, vai isso, faz aquilo. Então, assim, né? Muitos pais têm um carro importado, mas não quer pagar um atendente terapêutico. Mas não quer pagar um neuropediatra particular. Então, assim, o que eu estou dizendo é que dá para chegar no equilíbrio e que cada um pode, dentro da sua realidade, fazer um esforço. Não depositar só o desenvolvimento do seu filho na escola e nos terapeutas. E acredito que você vê muito isso aí. Né? E acredito também que muitas vezes você consegue avaliar quando para o pai é impossível, quando ele não está nem aí, porque não está nem aí. Não é verdade? Sim, é. Essa mãe eu vou só defender um pouquinho porque a dificuldade é grande. Não, não, pois é. Essa época, aproveitando até o exemplo dela, eu vi que uma mãe colocou que o filho não escovava os dentes, e essa mesma mãe a gente começou a trabalhar atividades de vida diária, né, nos atendimentos, as professoras.
E essa mãe chegou para pegar a atividade comigo e ela falou: Nossa, mas está difícil, né, ensinar. Mas aí ela contou que ele vendo um outro desenzinho assim, aleatório, e de repente a personagem escovava os dentes. Ele vendo, ele foi no banheiro, pegou a escova de dente, mostrou para ela disse, e voltou para o sofá. E aí eu mostrei para ela, falei, mãe, olha que aprendizado que ele conseguiu. Eu falei, não é fácil, falei, trabalhar com comportamento não é fácil, é um trabalho diário. Eu falei, vai fazendo isso mesmo. Porque ela falou, nossa, eu tive que levar ele a semana inteira para o banheiro. Eu falei, vai ter que levar muito mais. Muito mais. E assim, aí ele mostrou, ele, quando ele pegou a escova de dente, assim, e fazer os pais entenderem cada conquista. Às vezes, isso precisa ser trabalhado nos pais, porque os pais têm as suas expectativas, né? E eles querem coisas grandiosas, como eu te falei. Quando o pai chega para conversar comigo, eu quero que meu filho leia. Só que às vezes tem tantas outras questões que essa criança ainda não vai conseguir ler por outras questões. Mas aí você mostrar para esse pai, para essa mãe, que associar a escova de dente que ele estava vindo a trabalhar todos os dias quando ele viu no desenho, ele sabia que era para escovar o dente, ou fazer alguma atividade em casa, uma outra coisa, o ganho que é a nossa primeira reunião online que a gente teve no centro de referência, teve mãe que começou a reparar, meu filho agora ele consegue me ajudar, ele lava o chinelo dele, ele coloca a roupa no varal para me ajudar, né? Assim que veio a pandemia, veio, né, mostrando para os pais essa situação toda, porque estava em casa o tempo inteiro. E aí a gente conseguiu ir trabalhando e mostrando para esses pais que era um ganho muito grande. Né? Pai que às vezes não conseguia reparar, não que a criança talvez não fizesse antes, mas na correria, vai para a escola e volta, não sei o quê, não conseguia reparar essas pequenas conquistas, né? E assim, né, você como pai, com certeza consegue apreciar as pequenas coisas, né? Eu sei que a expectativa é sempre muito grande. E às vezes se frustra, é normal, porque você coloca sua expectativa lá em cima e não veio aquilo tudo que você imaginou. Então, assim, conseguir trabalhar essa questão familiar de comemora porque foi só o começo, você vai conseguir Não. mais, né? E assim, falando dessa mãe, porque realmente era uma outra situação mais difícil, mas a gente chega lá lutando por políticas públicas, quem sabe futuramente a gente possa falar de novo, eu te conto outras coisas que melhoraram próximo ao município, né? Assim, Não, a gente vai falar outras vezes. E assim, eu quero também esclarecer, pessoal, que eu também não sou perfeito, nem eu, nem Michele. Já tiveram vezes que eu não quis levar ele para o supermercado. Já tiveram vezes que eu deixo ele jogado no tablet na sala que eu estou cansado. Ou que eu estou de saco cheio. Não tem nada de errado nisso. Você também cansar e não fazer estimulação. É como eu disse, é equilíbrio. Não tem pai perfeito, não tem escola perfeita, não tem profissional perfeito. Eu só acho que a gente tem que fazer o máximo de esforço possível, buscar o equilíbrio e deitar a cabeça no travesseiro e falar: putz, eu fiz o máximo que deu hoje. Putz, amanhã eu fiz o máximo que deu hoje. Depois de amanhã, putz, eu fiz o máximo que deu hoje. É assim, né? E é claro, tá? Eu só usei o caso como ponte, né? Para as pessoas entenderem. Eu sempre falo isso, porque assim, aí as pessoas às vezes acham: mas vocês são perfeitos. Não. Nada de perfeito, nada de perfeito. Eu só falo que a gente precisa se conscientizar, os pais precisam se conscientizar disso, que tem que dar o seu esforço, tem que dar o sangue, né, para o desenvolvimento do filho. Né? Desenvolvimento infantil é muito importante para qualquer tipo de criança e jovem, né? Não só para os autistas. Bem, a gente, Otávio, você... independente de ser criança atípica ou não, a gente vai errar também, né? Eu, como mãe, com certeza, diversas vezes acabo errando, reforçando o comportamento errado, que a gente acha que, não, tá tudo certo e não tava, eu poderia ter pensado de uma outra forma, mas às vezes o que é mais fácil naquele momento, a gente vai agir por ser mais prático, por É, demandar trabalho nosso, porque a gente sabe a correria que é o dia a dia, então, assim, errar todo mundo vai errar, né? Assim, a gente precisa tentar acertar, mas sabendo que o erro vai acontecer, mas você falou, é dando o melhor para o seu filho, independente de um diagnóstico ou não, né? É sendo o melhor pai, a melhor mãe que a gente possa ser. é. Otávio, eu quero te agradecer novamente. Eu acho que está na hora da gente acabar. O que você acha? Realmente, a participação foi muito legal, está dentro do que eu esperava, o nosso bate-papo, informal, tranquilo. Imagino que tenha ocorrido também conforme eu te prometi, né?
Não precisamos planejar nenhum tipo de bate-papo quando você tem duas pessoas bem intencionadas e numa sincronia da mesma causa, né? Que é prestar uma informação dentro daquilo que você é capaz. Então, assim, eu acho que foi muito bom. Acho que as pessoas gostaram muito. Acho que esse vídeo, esse conteúdo vai ser bem compartilhado, vai ser bem visualizado lá no canal da Michelle, Mi Freitas Autismo, para quem quiser seguir nesse canal aqui, melhor dizendo, quem quiser seguir, se fizer sentido para vocês, sigam, é um canal com muito conteúdo, muito legal. Se quiserem seguir o meu canal também, Diogo Muito Além, meu perfil, melhor dizendo, Diogo Muito Além do Direito, se fizer sentido para vocês. Se fizer sentido também, sigam lá o canal da Taja, ela vai falar de novo o canal, se ela quiser ela vai escrever novamente aí. E eu recomendo muito o livro, e não recomendo porque eu ganhei não, tá? E porque a gente ganha aqui muita coisa, vocês podem acreditar, a gente ganha muita coisa aqui, viu? E nem estou ganhando comissão na venda também não, tá? Eu recomendo porque o livro, de fato, o livro é legal, tá? O livro vale a pena, a ideia é boa, o livro tá legal e é por isso que eu recomendo. E eu chamei a Tádia para conversar, não foi só por causa do livro, mas é porque eu agreguei o livro com uma professora com experiência na área. Então, assim, para nós é muito importante, porque por mais que um professor não seja da área da saúde, um professor entende de desenvolvimento infantil. Né? Não tem nenhum profissional, seja um educador físico, um psicomotricista, um médico, que trabalhe com criança que não entenda de desenvolvimento infantil. Porque senão não tem como ele trabalhar com criança. Não tem um pai, não tem um avô que criou um filho que não entenda de desenvolvimento infantil. Que não seja do filho dele, do neto dele. Então, assim, existem várias formas de você entender de desenvolvimento infantil, de enxergar o desenvolvimento infantil. E reconhecer essa capacidade, essa experiência dos professores é uma coisa muito importante para os pais, para os profissionais da saúde. E nós aqui do IAC, tanto eu quanto a Michelle, nós reconhecemos isso. Tá, tá? Eu quero deixar isso bem claro para você e para todos os profissionais da educação que estão vendo, ou que viram, ou que virão a assistir essa live. Bem, é isso. Você quer fazer algum comentário a mais? Só agradecer a oportunidade, né? Porque além de falar, a gente não está aqui como um canal. A ideia não era nem fazer isso para divulgar o livro para vender. E assim, a ideia não é essa, era justamente a gente poder trocar e de alguma forma agregar na vida de alguém, né? Que seja para o início de uma reflexão, para tipo, eu preciso estudar mais, eu vou buscar isso um pouco mais, ou eu estou no caminho certo, né? E quanta coisa a gente conversou aqui, poder agregar e assim, só te agradecer, porque realmente foi muito leve e tranquilo, né? Quando a gente se falou, eu falei, eu tô com medo. Quem me conhece, para todo mundo, eu falei, eu tô muito nervosa do que vai ser. A gente não fez roteiro, a gente eu falei, eu não sei nem o que eu vou falar. Para falar a verdade, assim, vou falar do meu livro e o que mais. E aí a gente está falando nem sei há quanto tempo aqui, o assunto foi vindo. E assim, foi maravilhoso, né? Se teve alguma pergunta, desculpa, porque eu realmente não consegui prestar atenção nas duas coisas e queria falar, não consegui ler, e às vezes, se alguém perguntou, não respondi, mas pode entrar lá no meu perfil. E agradeço, só gratidão mesmo, e assim, que seja a primeira de muitas, né? Que a gente possa novamente conversar aí sobre outros assuntos, outras coisas, porque foi realmente muito bom. Agradeço muito. Faremos isso. A única pergunta que você não respondeu é o preço do livro. Eu estou acompanhando aqui. Aí, se você quiser falar, você fala. Senão, você fala no seu direct. Não, posso até falar aqui. Quem quiser saber, o livro é R$ 30 com R$ 5 de frete. Então, assim, como eu vi, alguém falou assim, vai para o Acre, vai para outro lugar, isso passou mais ou menos, então é 35 o livro, né? Com frete, com tudo. Posso falar, que aí já até sabe, quem vai seguir lá já está até sabendo.